Olá, boa noite, boa tarde para todos vocês que estão assistindo mais esse vídeo. Tudo bem, Dani? Como você está? Tudo bem com você, Maria? Espero que todos também estejam bem, todos vocês que estão assistindo e vão participar de hoje conosco, né? E aqueles que vão assistir futuramente também. Então não se deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você tenha todas as notificações toda vez que sair um novo vídeo. Hoje nós estamos aqui no Talron Latam, conversar sobre o Deep Funding, né, da SNET, e vamos falar sobre algumas novidades que estão acontecendo no fundo da comunidade, já que em breve nós Puedes sentar teremos acá um fundo encima de las novo. bolas, gorda. Estoy manejando la operación. Já que teremos um fundo novo e pessoas do mundo inteiro vão poder aplicar para esse fundo. No Town Hall de hoje, nós vamos tentar manter tudo absolutamente em língua portuguesa, para que as pessoas possam entender do que a gente está falando e, quem sabe, escrever uma proposta e, quem sabe, participar do fundo. Antes que a gente comece, eu quero registrar que hoje é dia 28 de agosto de 2024, quero dizer que tudo que nós vamos falar não constitui indicação de investimento. Nós estamos criando um material educativo sobre o Deep Funding, que está conectado à SingularityNet, mas em momento nenhum nós fazemos qualquer menção de que você deva investir o seu dinheiro. Procure um especialista e todos os links que nós mencionarmos aqui nesse evento vão estar na descrição do vídeo. Dani, você tem algum recado? Bom, só para introduzir que hoje nós vamos falar de uma forma introdutória sobre a SingularityNet, né, o Deep Funding, que é o fundo que nós vamos falar, e também sobre os formulários de solicitação de propostas, né, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas posteriormente nós vamos fazer um workshop mais específico para trazer mais informações profundas sobre isso, porque são novas oportunidades que estão se abrindo, não é, Maria? E aqui nesse fundo nós vamos ver cada vez mais ele se desenvolvendo de uma forma bem interessante. E vocês, né, que estão assistindo, podem participar de todo esse desenvolvimento, não só colocando propostas, mas em diversas funções que vão se abrindo, não é? E aliás, também participando da comunidade, porque participando também da comunidade, você consegue entender melhor, participar em todas não é? Mas entender melhor quais funções você pode se adequar, mas seja enviando proposta, ou seja, participando mais desse RFP, que a gente vai explicar um pouquinho mais, ou seja, participando da própria comunidade, que tem um programa de embaixadores, enfim, tem 1001 oportunidades, mas tem que estar junto, tem que participar, não é, Maria? Então, e o que eu acho interessante, pessoal, que isso é igual àqueles grants que as universidades de tecnologia e de startups recebem no mundo todo. Então, se você tem uma ideia conectada com o AI, que está de acordo com o desafio do fundo ou do assunto do fundo, você pode aplicar, a comunidade vai olhar a sua proposta, vai votar em peso, qualquer holder pode votar, e aí, se você for votado pela comunidade e tiver sucesso, você vai receber esses fundos. Veja que antigamente a gente tinha escassez de fundos para empreendedores. E hoje, com a Web3, com blockchain, com todos esses projetos, a própria SingularityNet, você acaba tendo a oportunidade de se tornar um nômade digital, de trabalhar da onde você quiser, receber em cripto e ter toda a liberdade que você gostaria de ter. Eu fico muito entusiasmada com essas oportunidades. A Daniela mesmo sabe, conversei com ela, né, Dani, 2 anos atrás, as oportunidades que existiam em blockchain, e aí você foi pouquinho a pouquinho entrando, fez parte de várias atividades no ecossistema da Cardano, e aí agora nós estamos fazendo esse trabalho educativo aqui para que empreendedores que tenham projetos a ver com AI possam aplicar nas suas propostas. O fundo ele é total para o mundo inteiro e aí depois que existe a votação, esse fundo é distribuído entre vários projetos. E a gente vai explicar aqui como que isso funciona. Por quê? Isso funciona por fase.
Cada fase tem um número de dias e você tem que seguir, como que diria, o roteiro de cada fase, que começa lá em ideação, onde você coloca só uma ideia e a comunidade vem e te dá um monte de feedback para você melhorar, aí você pensa, reflete se quer aplicar aquilo, até a fase final, aonde vai para a votação. Vamos lá, Dani. Vamos lá. Maria, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a SingularityNet para as pessoas, né? Eu queria saber, é uma curiosidade pessoal, quando foi o seu primeiro contato com a SingularityNet? Antes da gente entrar um pouquinho mais e falar sobre ela. Ah, entendi. Então, o meu primeiro contato da SingularityNet foi com uma pessoa muito especial, que eu quero mandar um abraço gigante para ele, que é o Samuel, do Rodada Financeira. O Samuel é um nerd. Ele é da mesma cidade que eu, ele nasceu aqui, mas ele migrou para o Nordeste, e lá, no momento onde ninguém estava falando de cripto, sei lá, em 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele começou a falar de cripto. E uma das criptos que ele falou da SingularityNet, e aí eu conectei a SingularityNet com uma coisa muito interessante do passado, que eu tinha visto quase há 20 anos atrás, que é o robô Sofia. E eu falei, cara, eu não acredito, eu posso ter um pedacinho disso, eu posso fazer parte, eu posso ser fundadora, eu posso contribuir. Aí fizemos um vídeo lá no canal, esse vídeo hoje ele tem mais de... E aí Oi, acho que falhou. Oi, Maria. Acho que eu vou continuar aqui antes da Maria voltar, então. Ela falou que conheceu... Foi andando, foi andando. Voltou, parou. Oi. Agora voltou, Estou Maria. aqui. Então, aí fiz a entrevista com a Mihaela Uliero, que trouxe a SingularityNet para Cardano. Então, assim, foi esse primeiro momento, um momento de descoberta, que eu estava sendo pioneira em mais um projeto, pioneira em mais uma forma de olhar o mundo, pioneira em mais uma forma de mostrar, através da educação, projetos que podem despontar e transformar o mundo. Então, é isso, Dani, esse é meu contato. Sabe que eu tive o contato com a SingularityNet antes de entrar em cripto e antes de saber o que era SingularityNet, por causa da robô Sofia, né? Ela teve, não é, realmente foi uma surpresa mundial, todas as possibilidades que essa robô estava trazendo, né? Não só do que ela já estava fazendo, mas do que poderia ser desdobrado no futuro. Aí ela recebeu uma cidadania, né, em um país que eu não lembro agora, não sei se foi no Catar, exatamente, se foi nos Emirados Árabes, mas foi a primeira robô que recebeu uma cidadania, né, no mundo inteiro. Então isso explodiu. Então, porque isso mostra transformação. Nós saímos de robô completamente robotizados para uma inteligência que pensa, que reflete, que responde a perguntas do mundo real, né? E eu fiquei maravilhada com isso. E você não sabe, Dani, aí depois de conhecer a Sofia, agora tem a Grace, que eu não sei se você sabe, que é uma assistente de médicos, enfermeiros e tal, e aí eu fui ficando cada vez maravilhada. E como eu perdi, eu não sei se você lembra, Dani, eu perdi a revolução da internet. Na revolução da internet eu não tinha computador. Na revolução das linhas de telefone, eu não tinha telefone. E aí, quando eu descobri esses projetos, eu descobri que eu era pioneira em uma coisa muito interessante, né? E aí eu comecei a aprofundar mais, inclusive nos youtubers brasileiros, lá no Augusto Bax, eu fui uma das primeiras que falou de Agix, porque eu achava que naquele momento, primeiro que ninguém estava olhando, ninguém estava falando, e eu sempre falo, o momento de você olhar para as coisas é quando ninguém está interessado. Quando todo mundo está interessado, talvez já seja tarde demais. Exato. Aí acabou, né? Aquela primeira onda já passou, né? Então, a gente está num momento bem interessante. Aqui nós falamos sobre, vocês entenderam que começamos a falar da robô Sofia, Maria falou da Grace, e aí a gente pode falar um pouquinho mais para vocês entenderem que a SingularityNet, né, ela é esse ecossistema de empresas, de projetos, de iniciativa, né, que tem como objetivo principal construir essa inteligência artificial geral, como nós colocamos aqui para vocês,
que é, né? Descentralizada. Então, isso, um ponto importante, que é descentralizada, tem essa intenção, né, e esse objetivo de ser sempre benéfica para a humanidade, né, e obviamente para toda a vida na Terra. Então, vocês vão entendendo que é um ecossistema, e vocês podem participar dentro desse ecossistema, acompanhando e entendendo onde você pode participar. Muitas pessoas se assustam, não é, Maria, achando que isso é coisa só para desenvolvedor. Queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu, por exemplo, não sou desenvolvedora, mas eu tenho um interesse muito grande, adoro utilizar a tecnologia, né? Eu venho da área de análise política, de políticas públicas, políticas voltadas para a área da saúde, que utilizam também todas essas tecnologias, né? E precisa cada vez mais utilizar. E eu queria até que você falasse um pouco mais, porque num primeiro impacto as pessoas se assustam, não é? Porque a gente está falando, querendo ou não, de uma alta tecnologia. Então, você quer que eu comente a respeito do fato de eu não ser uma programadora? Não, no geral, das pessoas entenderem que o que você precisa entender qual é o seu interesse, o seu perfil profissional e entender que essas são oportunidades para todos, não é? Desde que as pessoas entendam do que isso significa, porque no primeiro impacto isso assusta, né, no geral, todo mundo. E a gente está aqui, Entendi. mas nós, no geral, nós somos educadoras, né, no fim. É verdade, é que assim, no início, vamos supor, há 4 anos atrás, no ecossistema cripto, eu vou falar ecossistema cripto porque envolve todos os projetos em geral, não necessariamente a SingularityNet ou não necessariamente a Cardano. Que existe uma lenda que essas comunidades elas só podem ser formadas por desenvolvedores. E, na verdade, eu estou aqui, sou prova disso, que não é verdade. A todos os lugares que eu vou, eu convoco todo tipo de gente da sociedade para que haja uma como que eu posso falar, uma pluralidade de pessoas e de vozes participando desses projetos. O desenvolvedor é das partes dos ecossistemas mais necessários, porque sem o desenvolvedor, inclusive o Martin, se ele quiser falar, ele pode falar. Porém, nós precisamos de pessoas de marketing, nós precisamos de pessoas de outras áreas que se interessem por aquilo que a gente faz, se interesse por aquilo que o projeto é e passe a contribuir, que são agentes que vão fazer funções diferentes em momentos diferentes e vão ser remunerados para isso, no token, geralmente, do projeto, e que não só, se você não quiser, nesse caso, se você não quiser escrever a proposta, você não precisa escrever a proposta, você pode escolher só participar do ecossistema e ser remunerado por isso, e não precisa ser necessariamente desenvolvedor, e às vezes você tem uma ideia que precisa do desenvolvedor, mas você ainda não tem problema, que você pode encontrar essas pessoas aqui na comunidade, fazendo parte de lives e eventos como esse. Era isso, Dani? Tá certinho? Isso mesmo. É interessante a gente observar que nesse ecossistema da SingularityNet, a gente estava falando aqui que ele é descentralizado, não é? E é descentralizado justamente porque tem esse objetivo de combater a centralização do desenvolvimento da inteligência artificial geral, não é, Maria? Porque quando a gente está falando de centralização ou descentralização, quanto mais centralizado é um determinado ecossistema, um determinado projeto, isso pouco existe transparência, não é? Ou quase não existe transparência. Então, podem existir diversos interesses escusos nisso. Agora, quando nós estamos falando de um sistema descentralizado, com a participação da comunidade, vocês vão ver ao longo dessa apresentação como efetivamente a comunidade participa, como você pode participar, uma das opções, na verdade, né? E aí vocês começam a entender a importância também da descentralização e como isso está ligado também à transparência e ao desenvolvimento que realmente impacte positivamente a humanidade, e não que seja algo que acabe revertendo, não ao nosso benefício, mas muito pelo contrário, né? Algo que pode desbeneficiar a humanidade, dependendo de como isso é tratado. Vamos seguir aqui no slide, Maria. Se você quiser falar um pouco mais sobre o Deep Funding, tá?
Aqui a Maria já tinha pincelado um pouco sobre o Deep Fund inicialmente, né, que é justamente esse fundo descentralizado da SingularityNet. Quando a gente fala fundo descentralizado, pessoal, é justamente porque existe todo esse envolvimento da comunidade. Não é uma pessoa ou apenas um grupo de pessoas, que muitas vezes a gente nem sabe quem são, que estão ali avaliando e você não sabe exatamente quais são os critérios. Não, você tem um envolvimento da comunidade, Maria. Sim, é que agora nós estamos nessa cultura Web3, né? E a cultura Web3 ela é movida por comunidade. Então agora todas as vozes importam, todo mundo precisa lá e submeter o seu voto para que, em consenso da maioria, a gente consiga avançar. Então, esses projetos eles podem ser estritamente técnicos, quando eles podem ser estritamente de marketing, ou estritamente de qualquer uma outra área, que naquele momento do fundo a comunidade está necessitando do desenvolvimento daquela ferramenta. Então, a gente deve sempre se ater ao tema dos fundos. Sempre a nossa solução deve responder a um problema daquele fundo que foi criado, daquele tema. Exatamente, e a gente precisa sempre ter em mente que o objetivo do Deep Funding é melhorar e expandir a plataforma e o marketplace de inteligência artificial descentralizada da SingularityNet, porque a SingularityNet tem este marketplace, que são disponibilizados ali aplicativos, então o objetivo é sempre desenvolver esse marketplace, a plataforma, implementar a tecnologia, a SingularityNet. Então, quando você for pensar em algo, você precisa entender todo esse ecossistema que está ali. Porque não é você jogar ali qualquer projeto que está completamente desconectado da realidade do próprio Deep Funding e do ecossistema em si, que isso não vai funcionar, você só vai perder tempo. Por isso a importância da participação e de você compreender como esse ecossistema pode auxiliar e potencializar a sua ideia, o seu projeto, ou o que você gostaria de fazer. Vamos lá? Seguir. Agora, Maria? Nós temos aqui, a gente estava fazia um tempinho quebrando a cabeça aqui com os RFPs, não é? Exato, que são os Requests for Proposal. Exatamente, para trazer as informações aqui para vocês. Você quer começar, Maria? Deixa a bomba com você e depois eu continuo? Deixa aí a bomba comigo, então. Então, Tá pessoal, esses Requests for Proposal é uma promessa que você está fazendo para a comunidade de entregar um produto que está ali listado no fundo, e aí vocês vão saber um pouco mais do que é isso. É a mesma coisa, a gente está falando assim de Deep Funding e tal, mas para usar uma palavra mais popular para as pessoas entenderem assim de forma mais simples, Dani, são grants. É que aqui a gente chama dessa forma, mas em outros ecossistemas de outras blockchains a gente chama de grants. Então aqui a gente vai falar quais são o que compõe uma RFP, como você faz uma e ensinar o passo a passo para vocês e evoluir nas fases do Deep Funding. Então, por exemplo, esse vídeo pode ser que ele fique um pouco longo, mas a gente vai desmiuçar pedacinho de pedacinho por você, e uma vez que você entenda isso, você consegue estruturar propostas melhores. Então, isso aqui vai ficar, né, pessoal, como se fosse tipo um tutorial. O pessoal quer aplicar coisa para o Deep Funding, vem aqui e acha toda a informação pedacinho por pedacinho, né, Dani? Exato. Aqui, no geral, quando a gente fala de solicitação de proposta, desse RFP, a gente está tratando de um documento que normalmente uma empresa, uma organização emite quando ela quer adquirir algum serviço, algum produto e quer receber propostas mais detalhadas, e de vários tipos de fornecedores. Então, quando a gente está falando do Deep Funding, nós temos várias categorias dentro do Deep Funding para você submeter proposta. O RFP, eu não diria que ele entra como uma categoria, mas mais um modelo para a gente poder observar de como isso vai se desenvolver, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso.
Agora, só dando continuidade sobre essa questão do objetivo da RFP, né, que é bem interessante, porque ele traz uma garantia, né, de que a organização, no caso, o Deep Fund, a SingularityNet, vai conseguir receber propostas mais competitivas, bem fundamentadas, e que permite, claro, selecionar a opção que melhor atenda a esses requisitos para maximizar o valor do investimento. Ora, por exemplo, a grande questão aqui vai ser o quê? Vai ser você conseguir, tá, ter essas solicitações de propostas, não é? É como se fosse, como poderia ser dizer, um edital, tá? É um edital muito bem fundamentado, que vai direcionar justamente para as principais questões que a comunidade está identificando que são as mais adequadas, não é, para a gente desenvolver melhor todo esse sistema. Então, a partir desse documento, desse edital, entre aspas, que eu estou colocando dessa forma, porque assim as pessoas entendem melhor que são diversas regras, mas diversos requisitos que vão precisar ser atendidos. E vai ter toda a construção, entre aspas, desse edital, que é bem interessante, que vai ter todo um envolvimento da comunidade também. E isso é algo fantástico, porque eu nunca vi algo sendo criado dessa forma, quando a gente está falando de solicitação de propostas, tá? É a primeira vez que eu vejo esse tipo de formato com todo esse envolvimento da comunidade para definir exatamente quais são os critérios, os objetivos, para tornar essa solicitação de proposta mais robusta possível. Por quê? Eu sempre falava, né, em determinados lugares, que quando nós temos um edital muito bem construído, nós podemos receber as melhores propostas, não é? Agora, quando nós não temos um edital bem construído, a probabilidade de recebermos propostas que não estão adequadas é muito maior. Então, por isso que eu achei tão interessante a forma como pensaram isso tudo, porque toda essa participação agrega o conhecimento de várias pessoas da comunidade para que a gente possa efetivamente ter mais projetos com mais qualidade, com ainda mais qualidade do que já são recebidos dentro do fundo, né? Fora a possibilidade de ter valores maiores dentro dessas solicitações de propostas, não é, Maria? Vou avançar aqui. Oi, Maria, não sei se você conseguiu ouvir. Alô, alô? Oi, tô aqui. Tá travado? Oi, não, tô aqui. Tá. Dou continuidade ou quer comentar alguma coisa? Não, vamos dar continuidade, vamos manter o raciocínio. Tá ótimo. Bom, nós vamos apresentar para vocês alguns elementos chaves, tá, dessas solicitações de propostas, que daqui para frente eu só vou falar RFP, tá bom? Então tenham em mente que são as solicitações de propostas. Nós temos aqui a descrição do projeto. Então essa RFP, ela precisa ter uma visão clara, objetiva, detalhada do projeto ou da necessidade específica que está se desejando abordar, né? Aí, o que se vai colocar dentro dessa RFP? São os objetivos, o escopo, requisitos técnicos e funcionais e qualquer outra especificação relevante. Ou seja, vocês precisam entender exato, que a partir disso, vocês precisam, a gente precisa elaborar uma RFP com um detalhamento, mas não um detalhamento que a gente fala de encher linguiça, não é, Maria? É o detalhamento que agrega valor, não é? Que agrega valor ao projeto. E que as pessoas consigam ver o valor daquilo que está sendo, daquilo que se quer chegar com essa RFP. Pode falar. Não, o projeto ele tem que ser técnico e claro o suficiente para as pessoas avaliarem que ele pode ser entregue, mas ao mesmo tempo, essa RFP ela tem que seduzir quem vai votar em você. Ele tem que ler e ver que tem tanto valor que ele tem que votar naquela proposta. É assim que eu vejo também. São as duas, como que fala, as duas faces da mesma moeda. Você precisa mostrar as duas coisas, porque eu já vi várias propostas super mega técnicas não serem aprovadas, porque quem lia as propostas não entendia até que ponto aquele projeto iria chegar. Então, eu vejo assim. O que você acha, Dani?
Exato, Maria. Muitas vezes as pessoas elas não se atentam ao que está sendo pedido, né? E elas tentam meio que às vezes apresentar um Frankenstein, né? Mas não adianta, porque o Frankenstein é o Frankenstein, todo mundo vai perceber que é um Frankenstein, né? Então, por isso que precisa estar muito atento ao que se é colocado na RFP, entender e desenhar muito bem. Por isso a participação e o desenvolvimento da comunidade. Eu acho que, aliás, vou até reformular isso, Maria, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas têm um receio de se envolver com a comunidade, ou de receber feedback, ou de aproveitar esse envolvimento. E muito pelo contrário, eu acho que as pessoas elas têm muito mais a ganhar, não só no sentido de ter um networking com a comunidade, mas também de receber um feedback que pode trazer percepções que vai também agregar muito bem ao projeto. Então, principalmente nas RFPs, as pessoas não podem ter medo, né, de se abrir à comunidade, muito pelo contrário. Eu vejo que, nesse momento aqui, o ponto-chave é justamente o envolvimento com a comunidade e abrir e perguntar para as pessoas o que vocês acham, como nós podemos agregar melhor isso aqui, né? E não achar que esse desenvolvimento fechado vai surtir efeito, porque, pelo que nós estamos vendo e acompanhando dessas RFPs, o valor da comunicação com a comunidade é muito forte, né? Então a gente precisa perceber isso, não é, Maria? Você que tem aí muitos mais anos de experiência com comunidade do que eu, vai poder falar melhor sobre isso também. É que nós estamos trabalhando numa cultura colaborativa, então faz parte a opinião do outro ser bem-vinda. E faz parte você querer aplicar ou não dentro daquilo que você visualiza como seu projeto ou como sua proposta. Nós estamos saindo dessa cultura centralizada da canetada, né? Onde alguém dá uma canetada e uma pessoa perde o direito de falar numa mídia social. Fulano de tal dá uma canetada, o outro pede direito à liberdade. Aonde nessa cultura colaborativa, todo mundo, né? Nessa coisa de democracia líquida, todo mundo pode ser ouvido e você pode fazer parte de todas as partes da comunidade que você quiser, sendo um proposer, escrevendo uma proposta, né, um request for proposal, ou fazendo parte das outras partes que compõem a comunidade. Toda a comunidade de cripto ela é completa, ele se envolve, se forma. Então, se você está aqui, veja aqui os links na descrição, dê uma olhada, pesquise e outra. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal toda vez que sair um vídeo novo. Vamos lá, Dani? Perfeito. Mais um elemento-chave aqui da RFP, né, são os critérios de avaliação. Nesses critérios, eles são utilizados, obviamente, para avaliar as propostas que são recebidas, né? E a gente precisa também ter muito claro isso e compreender esses critérios de avaliação. Né? Em muitos aspectos, eles podem incluir desde a experiência do fornecedor, qualidade do produto ou serviço oferecido, o custo, prazo de entrega, enfim, capacidade de cumprir todos os requisitos. O que quer significar a capacidade de cumprir todos os requisitos? Dentro dessa questão da capacidade, não é só a capacidade técnica, tá? Se é possível, por exemplo, avaliar também o histórico de entregas, porque aqui, quando a gente está falando das RFPs, elas podem ter um valor, tá, que são acima das outras categorias que se tem no Deep Funding. Então, quando você está falando desse tipo de entrega, com um volume muito possivelmente maior também de financiamento, a exigência também, obviamente, é maior. Então, por isso, não é só, e isso é bem interessante, que não é só a capacidade técnica, não é, mas também o que a pessoa já entregou em outros projetos ou na sua própria carreira profissional. Por isso que é importante detalhar, porque pode ser que você não tenha um histórico dentro de uma comunidade cripto, ou que tenha entregue projetos dentro de comunidades criptos, ou dentro da própria Singularity. Mas, na sua carreira profissional, você pode ter realizado entregas que são interessantes e você colocar isso também
não é? Dentro dessa proposta para que ela possa ser avaliada adequadamente. Lembre-se que sempre vão ter os critérios de avaliação. Então, ao colocar a sua proposta, esteja sempre atento a isso, não é? Porque não é só você ter uma proposta muito bela, muito bonita, sem considerar critérios objetivos que podem ser considerados nas avaliações. Inclusive os prazos, porque tudo Exato. é feito de fase, cada fase tem um prazo, você não pode perder esse prazo. Se o fundo exigir provas, você tem que começar a. Eu falo isso porque todos os fundos, cada fundo de cada blockchain, ele funciona de uma coisa diferente. Só que às vezes você começa por aqui e você vai para o Catalyst. Às vezes você começa o Catalyst e você vem para casa. Às vezes você começa aqui e você vai para outra chain. Mas o mais importante, obedecer às fases, obedecer os prazos. E às vezes eles são muito curtos. Então, se você precisar produzir, em alguns fundos eles precisam de provas físicas, de documentação que você tem parceiros e tal, você já tem que pensar nisso antes do fundo começar. Eu vejo muitas pessoas que começam a pensar o projeto no dia que abre as inscrições. E no dia que abre as inscrições, está muito em cima para você pensar em tudo. Então, assim, fique atento e antes mesmo que abra o fundo, você já começa a pensar em qual seria o seu RFP. Eu acho que é gatilho psicológico, né, Maria? O início. Mas aqui é interessante, né, que a gente tem ainda os demais elementos chaves e nós vamos ter também, dentro das RFPs, as instruções para os fornecedores, né? Esse documento, ele deve indicar como as propostas precisam ser estruturadas, tá? Esse RFP, incluindo prazo final, apresentação e qualquer outro tipo de instrução específica que devem ser seguidas. O que é interessante aqui, a gente viu em todo o material que está sendo divulgado, que no futuro, e no futuro próximo, pode ser que se criem grupos ou especialistas em determinadas etapas, por exemplo, especialistas em formular RFPs, tá? E a outra fase, que é uma fase do desenvolvimento. Então, existem várias fases, então você pode participar dependendo da fase em que você se sente mais confortável. Então, essa RFP é um momento extremamente importante de engajamento, mas que necessita também de uma atenção especial, né, daquele que está desenvolvendo a RFP. Então, isso depende muito também da sua dedicação, né, que você quer dar a esse tipo de atividade. Se tem também, entre os elementos chaves, o processo de seleção, né, e esse processo de seleção, ele é conduzido, como a Maria estava falando, né, tem as etapas. Tem a etapa de revisão, etapa de entrevistas, etapa de apresentações, e a forma como a decisão final vai ser tomada. E ainda, claro, fechando aqui, tem as condições contratuais, né? Aqui tem os termos, condição do contrato, que se espera que o fornecedor aceite em caso dele ser selecionado. Então, aqui na RFP, isso também vai ser definido quais são os critérios gerais desse contrato, não é? Por quê? Porque você vai, por exemplo, aplicar a uma RFP, você precisa entender, não é, pelo menos quais são os critérios contratuais, não é? Porque quando você está assinando um contrato, isso quer dizer que você precisa seguir determinadas regras, e não só todas essas regras que nós já colocamos anteriormente, mas de cumprimento contratual em si. Então, essa RFP também vai definir esses termos gerais e condições do contrato em si, para que você possa aplicar ali como fornecedor, e se você for selecionado, precisará, obviamente, aceitar essas indicações, né, do próprio contrato. Esse formato aqui, desculpem, gente, que tá bastante frio aqui em São Paulo, então eu e a Maria, nós estamos aqui, a polpa e a direita, a gente intercala, para uma conseguir falar, não é, Maria? É isso mesmo. E aqui, dentro desse formato, né, que a gente precisa ficar atento das RFPs, eles vão ficar cada vez mais importantes dentro do Deep Funding. Então, é por isso que a gente precisa ficar
bastante atento sobre o que está acontecendo. E é por isso que a gente quer aprofundar do que se trata, né, as RFPs, como elas vão funcionar, ou como poderiam funcionar dentro do Deep Funding. Por que eu falo, né, de como poderiam funcionar? Porque tem algumas etapas, né, que ainda estão sendo construídas e a própria comunidade também está colocando as suas opiniões ou como isso pode ser melhorado. O próprio Deep Funding, não é, ele é algo que não é uma coisa estática. Ao longo do tempo, ele pode e deve ser aprimorado. Isso que é algo interessante, que começou de uma forma e ao longo do tempo vão ser adicionadas determinadas regras ou retiradas determinadas regras. Isso depende muito, tá, do próprio feedback da comunidade sobre como este fundo está se desenvolvendo, né, se ele é adequado ou não, se ele é justo ou não, como você pode melhorar determinados aspectos. Isso precisa ser todo mundo ficar bem atento, aliás, por conta disso, não é? Porque as regras também podem ser modificadas de um fundo para o outro. Você pode dar continuidade um minutinho, Maria? Importante dentro do Deep Funding e é por isso que queremos aprofundar hoje o que são, do que se tratam e como funcionam ou como poderiam funcionar dentro do Deep Funding. Com o lançamento desse novo projeto, se chama Hyperon Alpha, poderíamos estender o objetivo do Deep Funding para apoiar os desenvolvimentos do OpenCog Hyperon. Isso ainda ajudará a plataforma a crescer ao ter a Hyperon como um serviço na plataforma, mas poderia ser visto como uma interpretação mais ampla desse objetivo. Então, assim, isso. Aí a gente tem o OpenCog Hyperon, que é Open Cognitive, inteligência de final aberto. Eu acredito que seja projeto de código aberto, né? Em português se refere a uma inteligência que não tem apenas o objetivo ou um tipo de aprendizado a ser feito. Ao contrário, seus objetivos e motivação estão abertos e podem evoluir. Muito interessante. Fala da evolução de inteligência artificial. E aí vem... Exato, Maria. E assim, chega a ser assustador de tão interessante, né, o que está acontecendo, porque é algo, né, que a gente está falando quando a gente fala desse desenvolvimento aberto, mas a gente está falando de algo também, deixa eu só pegar aqui até organizar melhor a informação. Quando a gente está falando dessa OpenCog, tá, a gente também está falando de algo, de uma inteligência artificial com uma capacidade de auto-organização, tá, de aprendizado e desenvolvimento contínuos abertos, tá? E esse modelo possibilita que ele possa se desviar de maneiras complexas e também inesperadas dos objetivos de alto nível, tá? Então, nós estamos falando de um sistema que tem uma flexibilidade ao ponto de entender também a complexidade de valores humanos, tá? Então, você tem algo que pode interagir de diversas maneiras, tá? Com humanos, de formas ricas, né? E esse sistema acaba absorvendo nuances de psicologia, de cultura, de valores humanos. Lembra que você falou da Grace? Né? Lembro. Então, quando a gente está falando desse desenvolvimento que é aberto, a gente está falando de algo bem complexo, na verdade, e escalável, porque ele consegue interpretar de uma forma muito mais complexa, tá? Mas sem definir, por exemplo, sem ser algo, como eu posso dizer, fechado, ou não é fechado exatamente o que eu quero dizer, é algo truncado, truncado é a melhor palavra, tá? Porque quando a gente está falando de determinado desenvolvimento de inteligência artificial, a gente pode muito bem estar falando de sistemas fechados que não conseguem acompanhar aquilo que a gente chama o espírito do tempo, mas Zeitgeist, não me lembro agora, desculpem o meu horrível alemão, né? Mas que a gente fala sobre o espírito do tempo,
né, que ele vai alterando ao longo, obviamente, das épocas, dos anos, enfim. O que é algo interessante hoje pode não ser para o ano que vem, né, porque a percepção da humanidade também muda. Então, o tipo de desenvolvimento que está sendo realizado é algo em um próximo nível, quando a gente está falando de inteligência artificial. E até por isso que se coloca aqui no próprio slide a agressivamente multiparadigmática, né? E escalável, sim, que é aberta e escalável. Então, a gente tem algo bem interessante surgindo aqui. E a gente pode até definir um pouco melhor para vocês, né? Que é um sistema digital autônomo, auto-organizado, que pode tomar suas próprias decisões em relação ao que aprende. Isso, imagina, né, é algo fantástico. E essa questão de tomar próprias decisões com relação ao que aprende, né, esse sistema ele pode reinterpretar objetivos de alto nível, redirecioná-lo se considerar necessário, né, e criar ali um corpo de informação auto-organizado. E aí, quando a gente está tratando dessa inteligência aberta, né, que possibilita uma complexidade ainda muito maior do que a gente está falando hoje de sistemas de inteligência artificial, a exploração necessária dentro desse aprendizado, né, para absorver, alinhar os princípios e valores humanos éticos, porque, como a gente está colocando aqui, a inteligência e a cultura humana também são abertas e evoluem dessa maneira, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né, do espírito do tempo. Nós não temos algo que é truncado na humanidade. Nós vamos evoluindo a nossa própria reflexão, a forma como nós pensamos, questões éticos, valores humanos, e esse nível de sistema digital autônomo consegue também acompanhar essas complexidades e nuances, tá, do espírito do tempo quando a gente está tratando disso. Você quer continuar, Maria? Então, a inteligência aberta também permite a flexibilidade necessária para se adaptar e crescer. É como se fosse um organismo que está frequentemente aprendendo e evoluindo, capaz de pensar sobre si mesmo e, como que fala, e florescer, e crescer, e evoluir. E o que, de certa forma, eu não sei, Dani, mas é meio assustador, né? Uma inteligência que consegue... A inteligência, a gente está tão avançado em inteligência artificial que a inteligência pode refletir sobre sua própria existência e se transformar numa outra inteligência artificial muito mais poderosa do que quem criou. Isso é absurdo, né? Se você pensar nesses termos. É por isso que quando a gente está falando de descentralização, né? Porque imagina só algo tão complexo, mas sendo poderoso, né? E estando nas mãos de algo completamente centralizado. Por isso a descentralização ela é tão importante. Até fizeram aqui a pergunta, né? Não queremos construir uma inteligência artificial geral que responda apenas aos valores éticos humanos de 2024, certo? Nós somos totalmente a favor que não seja apenas aos valores éticos e humanos de 2024, né? Porque a gente precisa evoluir mas a humanidade como um todo, enquanto a humanidade existir, né? Exatamente. E aí tem essa aqui, né? A inteligência artificial descentralizada, benevolente, né? Essa palavra é muito importante. Benevolente significa que sempre vai haver uma relação de cooperação e de amizade entre as partes, a parte humana e a parte de inteligência artificial. Exato, porque o objetivo final é sempre apoiar e ter o desenvolvimento positivo da humanidade, né? Não teria por que criar algo tão poderoso para ser ao contrário. Então, por isso que quando a gente traz o benevolente e o descentralizado, é justamente porque essas duas palavras, uma dá força para a outra, né? O benevolente e o descentralizado. Porque um tem controle do outro, não no controle no sentido ruim,
tá? Mas quando a gente está falando, e a gente sempre fala sobre participação, sobre quanto mais as pessoas participam, não é, mais elas podem fomentar a transparência, podem ir à direção de um bem maior, né? E é isso que se espera também, né? O desenvolvimento adequado da humanidade e que a gente possa ter essas tecnologias atuando a serviço, né, da humanidade, do planeta Terra como um todo, né? Porque a gente fala de humanidade, mas nós vivemos dentro de um planeta, não é? E esse planeta tem vários desafios, e como nós podemos tratar esses desafios também, não é? Como você estava falando da assistente Grace, por exemplo, Maria, imagina como ela não pode mudar a qualidade de vida de dezenas de pessoas que muitas vezes elas têm dependência, né, de outros também, enfim, e diversas outras tecnologias que podem surgir para o benefício das pessoas como um todo e do planeta, né, que a gente pode falar de uma forma mais abrangente. Então, eu quero até dar um exemplo. Aconteceu uma coisa aqui na cidade de São Paulo, aonde adversariamente uma pessoa do setor público foi a uma mídia social e exigiu que a mídia social de uma determinada pessoa fosse excluída, calada, silenciada. Se essa mídia e essa plataforma fosse descentralizado, todos nós íamos poder votar, dizer se concordávamos com isso ou não, e aí nós seguíamos para execução. Isso é um exemplo de tempos perigosos, é o exemplo que a gente sempre fala da canetada. Um homem só, com uma caneta só, determinou se um determinado candidato, não importa o partido, poderia usar suas mídias sociais ou não. Isso é centralizador. Instagram é centralizado, Facebook é centralizado, tudo são centralizados, plataformas centralizadas nos seus donos. E é por isso que aqui a gente fala de descentralização, onde todo mundo que quiser contribuir tem acesso a essas tecnologias, não vai ficar fechado dentro de um laboratório, sendo explorado financeiramente por zilhões e zilhões de anos, sem que exista essa preocupação social e de comunidade. Exatamente. Aqui na tela, vocês estão vendo, tá, algumas RFPs que estão ativas. Posteriormente, nós vamos ter outros workshops para tratar de uma forma mais detalhada sobre as RFPs, tá? Sobre o desenvolvimento delas e tudo mais. Mas aqui no próprio site da Deep Funding, que vocês podem acessar deepfunding.ai, vocês vão ver ali na parte no menu projetos, tá? Vocês vão ver logo depois solicitação de propostas RFPs ativos e propostas de RFPs, tá? Então, aqui vocês conseguem visualizar algumas, uma delas aqui, desenvolver uma estrutura para sistemas de motivação AGI, né, de inteligência artificial geral. Então, vocês vão ver quais são os resultados esperados dessa RFP, enfim, requisitos funcionais, requisitos técnicos e não técnicos, enfim, vocês podem, ali dentro do site, visualizar melhor como estão sendo essas que estão ali já no site do Deep Funding, né, para vocês começarem a visualizar, entender um pouco mais. Se você ainda tem dúvidas, em próximos workshops nós vamos detalhar mais para vocês sobre as etapas em específicos, né, das RFPs, mas aqui vocês já conseguem no próprio site, não é, Maria, visualizar algumas das RFPs. Aqui uma delas, se você quiser mostrar, Maria, aqui no próprio slide. Então, aqui está falando de criar um corpo, que eu não entendi aqui, para NL Tumita, LLM. Uhum. Como eu não sou uma pessoa técnica, eu não vou saber exatamente do que se trata. Mas aqui você pode ver, ó, o tempo de entrega, o valor que eles estão pedindo, você pode ler o sumário da proposta, ler a descrição, ver aqui no cabeçalho, ó, essas informações.
É que para mim tá bem pequenininho, né? Tá. Mas é exatamente tudo que a gente estava falando. Aí você tem essas abas aqui em cima, ó, que você pode, ó, Isso. aqui, ó, tá RFP detalhes, aqui propostas e tal. É bom você navegar por várias e aí você observar como que as pessoas estão colocando as propostas e falar assim, eu acho que eu também posso escrever uma proposta nesses termos. E aí, gente, você escreveu uma proposta e você não foi aprovado pela comunidade por causa do voto, você não pode desistir. Você tem que tentar se engajar na comunidade e tentar, de alguma forma, fazer o seu projeto ser aprovado, já que ele tem valor para a comunidade, tá? Não desista no primeiro fundo que você aplica. É só um pequeno conselho. O que é interessante, né, dessas RFPs, a comunidade vai definir, né, quais são os temas ou as necessidades mais urgentes ou mais interessantes para serem abordadas, tá? Então, nós temos aqui essas propostas de solicitações. Vocês viram aqui, por exemplo, essa da Create Corpus, pedindo $35 mil para a realização dessa RFP. Aí logo depois vem essa que pediu $50 mil. Quando vocês forem verificar em cada uma dessas RFPs, tá? Vocês vão ver ali um resumo curto, objetivo principal, né, uma descrição mais longa, o que eles estão querendo, requisitos funcionais, enfim, tá? Tudo isso aqui são os requisitos, né, para essa questão da RFP. Deixa eu ver aqui se tem mais uma para a gente mostrar, para vocês verem. Essa aqui está pedindo $15 mil, tá? E aí você tem alguns pontos de estimativa, complexidade, tempo também, né? Proposta, se Prazo de essa entrega, né? proposta, isso, se essa proposta está sendo individual, mas se ela está sendo Em em grupo grupo ou empresa. também. Exato, tudo isso conta. Aqui vocês vão ver, é mais uma individual, aqui tem aqui um valor maior, desenvolvimento. E aqui, para dar continuidade, né, alguns diferenciadores e benefícios principais desse processo de RFP, que tem essa categoria na RFPs dirigidas pela comunidade, tá? Então, nesse processo, que é bem interessante, nós temos uma separação, tá, entre a fase de ideação, que é aquela questão da ideia, e a fase do desenvolvimento. Então, nós temos aqui um deslocamento da participação da comunidade, da participação comunitária, da votação final, para cocriação e ideação. Então, pensem que essa parte de ideação, cocriação, com o envolvimento da comunidade, é extremamente importante e valioso. Nós temos esses filtros criados, né, para garantir a qualidade, que são integrados, alocação de orçamentos adequados, e também podem ter alocação de orçamentos mais altos. Então, quanto mais alto o orçamento, né, maior a exigência também. E maior também a necessidade do próprio envolvimento da comunidade, quando a gente está falando dessas RFPs dirigidas pela comunidade. Né? Você quer adicionar mais alguma coisa, Maria? Não? Vamos seguir. Não? Seguir? Aqui, Maria, a gente tem, já partimos para o nosso encerramento, mas nós fizemos uma apresentação bem abrangente, não é, Maria? Tanto sobre, para vocês entenderem um pouco sobre a SingularityNet, depois um pouco mais a fundo sobre o Deep Funding, né? Em próximas oportunidades nós podemos detalhar mais, né? Não é algo assim hiper divertido de assistir, não é, Maria? Mas esse envolvimento... Mas pode ser lucrativo. Mas pode ser lucrativo, né? E pode ser uma outra oportunidade também de desenvolvimento para se você quer ter uma atividade que te dê mais liberdade, mas mais liberdade não significa menos responsabilidade, não é? Porque você precisa também ter as habilidades de autogestão,
né? Muitas pessoas ainda precisam de, né, Maria, de pessoas externas tentando te motivando para que você cumpra prazos. Aqui, nós temos que nos automotivar, até por isso que a gente tem essa participação na comunidade, porque um motiva o outro. Mas, por exemplo, cada um pode ter uma motivação diferente, não é só a questão de oportunidades financeiras, mas, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de tecnologia, né? Isso me motiva bastante de estar aqui, de estar com vocês, de estar colaborando, de participar de propostas também, porque eu sinto que nós estamos participando de algo que realmente vai revolucionar a forma, não é, como nós vivemos, como nós nos relacionamos também, porque, ao fim, nós estamos falando de tecnologia de ponta, mas lembrem-se que o objetivo final é tornar as nossas vidas melhores, não é? É tornar, não é, as nossas relações melhores. No fim, nós estamos falando das relações humanas, não só da inteligência artificial. Então, a gente precisa entender isso também. Então, fica aqui o meu muito obrigada ao Guilhermo, à Inês, ao Martim, que está aqui presente, a Maria, que me trouxe para o mundo cripto, né, a todos vocês que estão aqui participando também, e, claro, a todos vocês que abriram as portas para que nós pudéssemos falar em português com os brasileiros sobre a revolução que está acontecendo. Muito obrigada, Maria, e a todos. Olá, pessoal, chegamos ao final de mais um Town Hall. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por assistir, obrigado por estar aqui. Manda o link desse vídeo para um amigo, para uma amiga que desenvolve produtos ou serviços em termos de AI. Conta das nossas ideias e das coisas que a gente conversou aqui para alguém e ajuda a gente a espalhar essa ideia. Aqui nós estamos muito novos, tudo é como se fosse o jardim de infância, e tem muito espaço para crescer e espaço para abraçar muitas pessoas. Até mais.